Seja bem-vindo ao Trash, o quadro onde a gente revive filmes que talvez seja melhor deixar no passado. E hoje vamos falar de Double Dragon, uma jornada cheia de mullets, que tentou dar uma voadora na lógica e fatality no bom senso. Então vem comigo e deixa o seu like. Clássico dos videogames, Double Dragon revolucionou ao colocar dois jogadores cooperando e não competindo. Billy e Jimmy Lee lutam lado a lado contra gangues, cotovelando geral, em fases contínuas que criam uma verdadeira odisseia urbana. O jogo ficou famoso pelo combate fluido, pela bizarrice do templo egípcio na fase final e, claro, pelo duelo entre os irmãos pelo amor de Marian. Violento, divertido e cheio de personalidade, foi um marco no gênero. Mas hoje não é dia de falar do jogo, e sim do filme, da adaptação para o cinema. Eu confesso que eu nem lembrava de ter assistido, eu acho que eu já tinha assistido alguma vez pela metade, acho que eu nunca tinha assistido esse filme por completo. E eu passei anos e anos e anos com a opinião geral consolidada na minha cabeça. A grande maioria fala mal ou odeia esse filme. E eu resolvi dar uma chance. E olha, eu me surpreendi bastante. Double Dragon é aquele tipo de filme que parece ter sido feito sob medida para aquelas tardes despreocupadas da infância ou da adolescência. Tem exatamente aquele clima de sessão da tarde, exagerado, meio divertido assim e até um pouco brega. O filme entrega uma aventura urbana, cheia de ação, piadas bobas e alguns personagens caricatos, que de alguma forma meio que funcionam nesse caos proposital que ele se propõe. Mark Dacascos e Scott Wolf vivem os irmãos Lee com um carisma juvenil, quase como se fosse uma dupla ali de heróis tirada de algum episódio de um desenho animado dos anos 90. Scott Wolf, em especial, tem aquela energia de como se fosse um mini Tom Cruise. Um ator que praticamente sumiu para o cinema, né? Eu vi que ele foi muito mais para o lado das séries. Mas a química entre os dois protagonistas é o que realmente move esse filme. Mais até do que a busca pelo tal amuleto místico que motiva toda a trama. Visualmente, o filme é um prato cheio para quem gosta daquelas bugigangas futuristas e cenários de uma Los Angeles pós-apocalíptica que parece ter saído mais de um parque temático. O carro dos irmãos é uma mistura claramente do Ecto-1, dos Caça-Fantasmas e também o DeLorean de Volta para o Futuro, mais alguns elementos que a gente via em Mad Max, uma verdadeira aberração sobre rodas, mas também que acaba sendo uma das coisas mais memoráveis do filme. As cenas de ação eu gostei, achei bem competentes, bem coreografadas, com uma pegada assim de pancadaria bem raiz mesmo, que remete aos jogos do Double Dragon, né, que você andava pelas ruas, pegava um bastão no chão, uma cadeira, uma correntinha, um galão, um barril e jogava nos outros. Isso foi respeitado. A essência do jogo está ali, não dá pra mentir. E já o vilão, vivido por Robert Patrick, o mesmo do T-1000 de Exterminador do Futuro 2, é um show à parte. Canastrão, exagerado, com cabelo platinado e alguns trejeitos de quem sabe que está num filme mais ou menos, mas que se diverte com isso. Aliás, o ator já deu declarações de que na época ele realmente achava que o filme ia dar muito certo e de que ele confiava no projeto. Então ele quis fazer a coisa dar certo, sabe? Só isso aí agrega valor. E ele é aquele típico vilão clichêzão mesmo, que quer dominar o mundo, dominar Los Angeles. Bom, nem tudo envelheceu bem, né? Os efeitos práticos, por exemplo, da maquiagem são no mínimo duvidosos, especialmente quando transformam alguns personagens em mutantes bizarros, parecendo sobras do set de um episódio de Power Rangers.
Como por exemplo o personagem Abobo, que passa por uma transformação muito grotesca ao estilo de overdose de esteroides, com uma mutação genética em um laboratório. Não chega a ser um desastre, viu, a maquiagem dele. É um pouco tosco, sim, porque ele é alto, assim, então eles incharam muito os braços, muito as pernas. Poderia ser um pouco mais contido. Eu acho que texturalmente ficou bonito, mas ele ficou muito corpulento. Poderia ter sido um pouco menor e aí seria mais assertivo. Me lembrou até o Slot dos Goonies. Aliás, eles são bem parecidos até no arco dentro da história. São brutamontes que começam parecendo inimigos, mas que acabam se revoltando contra seus donos e eventualmente ganhando um traço de humanidade meio que inesperado. É feio, é estranho, mas no fim você até sente pena do cara. Então o filme tem dessas coisas que adicionam a essa produção um certo tipo de charme de que ele não se leva muito a sério. É um filme falho, mas eu não entendo o hate sobre ele. Sério mesmo, cara. O filme não é ruim. No que ele se propõe, ele entrega, ele é competente. E visualmente, o filme também me remeteu a alguns outros filmes, como uma versão urbana meio que plastificada de Mad Max, com gangues espalhafatosas, ruas caóticas e até um toque de neon, assim, meio cyberpunk. E também é meio que uma mistura de Bill e Ted, uma dupla divertida e que acaba resolvendo os problemas, contando algumas piadas e colocado essa dupla em uma trama pós-apocalíptica. Eu acho que isso resume esse filme. E pra mim, o grande problema do filme é que ele traz um MacGuffin. Pra quem não sabe, MacGuffin é um recurso de roteiro no qual os personagens estão em busca de um objeto. Tipo Indiana Jones, que está em busca da Arca Perdida. Tipo em Pulp Fiction, onde procuram uma maleta. O Anel de Senhor dos Anéis. Assim como no filme O Falcão Maltês. O Pé de Coelho em Missão Impossível 3, etc. Esses filmes em que os personagens buscam um objeto, algo raro, algo muito específico. Esse filme aqui se trata de um amuleto, um talismã, né, que foi feito há 2000 anos e que pode dar muito poder a quem possuí-lo por completo. Só que o que eu senti vendo o filme é que a real desse amuleto, desse talismã, é que ele meio que serviu de desculpa para gerar cenas de perseguição, cenas de luta, que na maioria são boas, mas se por um lado tem um talismã que resolve tudo, por outro ele explica pouco. E sinceramente a gente nem liga, porque a diversão está em outro lugar. Então, a minha opinião sobre esse filme é que todas essas críticas pesadas carregadas sobre ele não são justas. Eu gostei do filme, no que ele se propõe, ele realmente entrega. É um filme bem divertido, um ótimo entretenimento. E se você assistiu, eu quero saber a sua opinião. Você realmente acha esse filme tão ruim assim? E ainda dá tempo de você dar uma nova chance para ele. Deixe o seu like se você gostou da estreia desse novo quadro aqui, onde eu vou trazer aqueles filmes do passado e que talvez deveriam ficar no passado. Aquelas verdadeiras pérolas. E também se inscreva no canal se você é novo por aqui e até o próximo vídeo.